Do Evangelho di Gesù Cristo secondo Matteo. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e agora já está adiantado. Despeda as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foram fatto la moltiplicação dos pães que deixa visivelmente assim assustados, alguns como sempre interpretações, não é que Jesus multiplicou os pães, não, é porque todos colocaram juntos o que tinha, então deu para comer a todo mundo. A loucura não tem fim, não é? Só tinha 5 pães e 2 peixes, tá bom. Todos colocaram juntos, estavam no deserto. Mas o mais importante é a segunda leitura. Quem nos separará do amor de Deus, que está, prestemos atenção a isto, que está em Cristo Jesus. Aquele carpinteiro, insisto mais uma vez, Deus estava lá. O amor de Deus. O amor de Deus que, primeiro, ato de fé, criou este universo inteiro. Deu vida a todos os seres. Os homens se sentem grandes porque estudam um pouquinho aquilo que é a biologia, aquilo que é a terra, os astros, estudam, mas não criam nada. E quando colocam um satélite no céu, parece que colocaram uma galáxia, milhares e milhões de estrelas lá no céu, para nos compreendermos um pouquinho aquilo que é a criação. Uma perfeição imensa, infinita, que caberia à ciência descobrir, que na medida porque a ciência, veja bem, é como um presente que você recebe. Quer dizer, nós recebemos nas mãos o universo, a vida, a psique, a existência. E você vai descobrindo as coisas da vida. Então, um presente que você recebeu de uma pessoa que você não conhecia, na medida que você vê o que está neste presente, você começa a gostar desta pessoa mesmo sem conhecê-la, não é? E assim deveria ser a humanidade. Deveria olhar a vida, a nossa vida,
deve olhar o que o universo nos oferece, o que a Terra nos oferece, etc. E vamos deixar de lado o problema das doenças, o problema da morte, etc., que seria a parte negativa, natural, fora aquelas que procuram os próprios homens com as guerras e aí por diante, não é? Aí, veja bem, na medida em que a gente descobre essas coisas, que você não vê, alguém te mandou este presente, não? Vocês já namoraram alguma vez? Antes de namorar, não? Mandava algum presente, alguma coisa, não? Para cativar ou não? Não era assim? Era assim, mais ou menos, não é? Então, assim Deus, Ele manda os presentes. Ele quer namorar a humanidade. Lógico, do jeito dele, não são os nossos namoros muito frágeis, muito fracos, não é? Sentimentais, assim. O amor dele é vida. Aí ele dá todos esses presentes aos homens, dá a vida de graça, etc. Mas acontece que a humanidade, no lugar de descobrir isto e de ser obrigado, mesmo que não te conheça, um Deus, isso desde a antiguidade, sabe, gente? Não é de agora. Desde os primórdios da humanidade que se fazia isto. Os magos que se apresentam na história do cristianismo, que vieram de longe, através da ciência, eles não eram mágicos, eram magos, estudiosos, os caldeus. Através da ciência, eles descobriam quem era o Senhor do universo, pela ciência, preste bem atenção, pela ciência. E eles foram indicados pela ciência onde devia nascer o Rei do Universo. Então, era o próprio Deus que em Cristo, naquela pessoa, repito, e insisto, chateado até, o carpinteiro, o homem, não era um monge, não era um bispo, não era o sumo sacerdote, não era nada disso. Era um simples homem, um carpinteiro. Deus estava lá. Deus estava lá. Mas o que acontece? Quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo? Então não está mais nos presentes que Deus nos dá. Está diretamente na humanidade. Mas estava meditando ontem, antes de ontem, vendo a inauguração do Templo de Salomão. A burrice dos homens, religiosamente, não tem fim. Nunca. Por isso que Deus tem tanta compaixão da gente. Presidente da República, presente, vocês assistiram à televisão, a inauguração do Templo de Salomão, construído em São Paulo, o maior templo da América Latina. A gente vai, como somos vaidosos, nós vamos pelo grande, pelo majestoso. Não é? O Templo de Salomão, carregando a Arca da Aliança, com músicas, etc. Gente, é só ler a carta aos Hebreus de São Paulo, onde ele fala que teve este Templo de Salomão. Foi destruído a primeira vez, foi construído por Salomão no ano mais ou menos 980 a.C. Levou um monte de anos, etc. Foi o próprio Deus que deu as dicas. Você se encontra no Êxodo, na Bíblia, encontra as medidas que Deus lhe deu, como construir o templo. Foi destruído no ano 587 a.C. por Nabucodonosor, destruiu totalmente. Voltaram depois de 70 anos para aquele lugar que atualmente se chama de Israel, e reconstruíram o templo. Este templo que reconstruíram e permaneceu até o ano 70 depois de Cristo, o segundo templo.
onde foi destruído totalmente pelos romanos. Tito, especificamente, que é o general romano que destruiu este templo. E agora o que nós encontramos lá em Israel? O muro das lamentações deste templo. Acabou, não foi reconstruído. O que era este templo? Era ponto de referência na cultura da época, porque todas as tribos, todas as civilizações tinham como centro de vida um templo. Como sinal de imortalidade, prestemos atenção, gente, sinal de imortalidade, o sinal mais claro que nós temos, a construção das pirâmides, onde os imperadores queriam indicar ao povo que eles dominavam que eram imortais, tanto que embalsamavam o corpo. Gente, não tem nada de estranho nisso. Quando eu falo a burrice dos homens religiosamente, é que nós atrasamos historicamente de 2.500 anos atrás. Reconstruir o templo de Salomão, gente. Reconstruir o templo em nome de Cristo. Então não entenderam nada de Cristo. Quer dizer, nós estamos antes da vinda de Cristo. E com a vinda de Cristo, acaba o templo de Salomão. Você se lembra quando Jesus se encontra com a samaritana? O que a samaritana pergunta a Jesus? Aonde nós devemos adorar a Deus? Os samaritanos eram mais ou menos os crentes dos católicos, os separados dos judeus daquela época. Tinham se separado e tinham construído outro templo lá no Monte Garizim, ou Garizim, sei lá. Onde precisa adorar a Deus? Em Jerusalém ou aqui no Monte Garizim? Quer dizer, o que está certo? Os crentes ou os católicos? É o tempo de hoje, não é? O que responde Jesus? Olha, mulher, chegou a hora. Então, aqui estamos na história, gente, pelo amor de Deus. Um mínimo. Nós não estamos na mística, não estamos nas visões, estamos na história. E se nós não temos nem base histórica para crer, não vamos crer em nada, porque Jesus é uma pessoa histórica, real. Real. Não é uma minha fixação, não é. Uma pessoa perguntava, o que é Deus? Ah, Deus é a minha consciência. Não, Deus não é a tua consciência. Deus é Deus, você é você. Somos duas realidades, gente. Eu sou uma realidade, Deus é outra realidade. Então precisa ver que ligação ele tem para comigo. Entendeu? Então, mulher, chegou a hora em que Deus não vai ser adorado mais. Nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém. Nem em Jerusalém. Nem no templo de Jerusalém. De fato, quando Cristo morreu na cruz, o sinal mais claro que aconteceu, que a gente não repara muito na leitura, foi o quê? No templo havia um véu de tecido muito precioso. Além do véu, deste véu, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a oferta. O povo ficava fora. O que quer dizer? Que Deus, pelas cerimônias antigas, estava além do véu. E o povinho ficava fora. Quando Cristo morreu na cruz, vocês podem ler nos evangelhos o fato histórico, o véu se rasgou em duas partes. Escancarou as portas. O povo podia entrar na parte santa do templo. O que nós temos agora? Historicamente, o templo é o corpo de Cristo. O templo de Deus somos nós. E o que quer dizer o templo de Deus? Somos nós.
Vocês pegam uma criança doente, nós temos algum caso lá no Conviver, tipo, não? E que a cabeça não funcione, não é? Ele tem tudo, sadio, corpo, etc. Por uma mágica, você coloca a mão em cima dele, volta a inteligência, volta tudo. Se não tivesse aquele corpo, não tivesse aquela pessoa cuja inteligência não funciona, você não poderia fazer isso. Então Deus não pode vir à terra fora dos homens. E Deus é uma realidade. Nós temos que procurar Ele aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. E como podemos procurar Ele dentro de nós? Onde aconteceu esta ligação entre Deus e a humanidade? Foi exatamente em Cristo. Em Cristo. Então toda a sabedoria, toda a ciência, toda a capacidade vital de Deus, a vitória sobre a própria morte não é uma coisa estranha, que Deus vai no sepulcro, tira o corpo de Cristo e o ressuscita. Não, não é. É uma coisa mais natural, mais normal deste universo. Porque naquele corpo, além do corpo humano, habitava Deus. E o próprio Deus não poderia ser vencido pela morte. Entendeu? Tanto que os sinais que ele fazia, os sinais que este carpinteiro fazia, nós lemos agora, teve compaixão do povo, sarou todos os doentes. Cadê os hospitais que conseguem sarar da morte, etc? Gente, será que queremos viver com uma mentalidade pequenininha mesmo, mesquinha? Vocês gostam de uma vida mesquinha? É? Ah, não. Então procura coisas melhores da vida, viu? Procura coisa melhor da vida. Mais do que o dinheiro, mais do que as coisas, mais do que o luxo, mais do que a vaidade, mais do que a estupidez. Este é o amor de Deus, que seria o próprio Deus, a própria potência vital que criou o universo, que quer habitar dentro de nós. Esta é a grandeza da nossa vida. Nós que somos tão materialistas que damos tanto valor à matéria. Aí que está o erro. O pecado é isto, gente. É o erro de visão das coisas. Não é os atos que nós fazemos. Depois, como consequência, faremos os atos errados. Porque, lógico, se eu quero a droga, eu vou roubar, vou matar porque quero aquilo lá, porque acho que aquilo é tudo para mim. Se eu quero dinheiro, eu vou furtar, eu vou enganar, eu vou trapacear, etc. Porque acho que o dinheiro é tudo para mim. Entendeu? Então, veja que a coisa é muito mais clara, é muito mais real. É muito, muito mais real. E nós nos afadigamos o tempo todo, a vida toda, para construir estas coisas. E gastamos as nossas energias em função disso. Por isso que na primeira leitura fala o seguinte, né? Para que comprar alimento que nos sacia? Para que comprar e se afadigar para coisas que não matam a sede? Eu vos darei de graça o alimento dentro da nossa vida. Repito, uma história humana. Nossa, mas é uma história real. Então, quando se anuncia o Evangelho, acaba a primeira fase da história, que era a preparação para a vinda de Cristo, gente. Nós temos toda uma Bíblia. Todas umas promessas feitas a Abraão, a descendência de Abraão, que seria exatamente Cristo. Não era o reino sobre a terra de Israel. Eu lembro que estava em Roma um dia, e quando Tito destruiu Jerusalém, porque às vezes é bom até lembrar essas coisas históricas para fundamentar melhor a nossa fé. Entende?
E lá em Roma tem o Arco de Tito, que aliás era perto do seminário onde eu estudava. E nos anos 70, logo depois, como os judeus nunca aceitavam o Império Romano, o domínio romano, foi destruída totalmente Jerusalém, foi destruído o templo. Os judeus pagavam, até no evangelista, quando pediram a Jesus, se ele não pagava o tributo ao templo. Entende? Jesus mandou pescar. Pedro, vai lá, pesca um peixe, vai encontrar 2 moedas, uma para ti e outra para mim. A gente paga no templo. Então, quando vieram os romanos, o que aconteceu? Colocaram o templo de Júpiter, os deuses deles. E o que tinha que pagar ao templo era pago para Júpiter, não mais nem para Deus. A taxa do templo. Entendeu? Aí, o que acontece? Os judeus foram dispersados pelo mundo inteiro, proibidos de voltar a Jerusalém. História antiga, história nova, história real. Tá? Apareceu na televisão várias vezes agora, que era até, não lembro bem o nome, aquele que era secretário da ONU quando foi aprovado o Estado de Israel. E um dos chefes do Estado de Israel, passando em Roma, perto do Arco de Tito, foi o meu padrinho que era lá, me disse, ia lá toda vez que passava por Roma. Tito, nós voltamos, viu? 2000 anos depois, voltaram para Jerusalém. Gente, esta é a história. História. Ainda eles acreditam que aquela terra é deles, porque Deus lhe deu aquela terra. Nós voltamos. Mais terrível, gente, se vocês analisam, vamos analisar entre nós. Todos nós estamos assistindo coisas horríveis humanamente. Bom, eu já venho de uma guerra que mataram milhões de pessoas. Mas os judeus, os israelitas, estão se mostrando pior do que os nazistas. Porque quando matavam um soldado nazista, era 10. Isso aconteceu em Roma, mataram 33 soldados. Tem as fossas ardeatinas lá, perto do Divino Amor. Mataram 330 inocentes que pegaram na rua. Agora, se vocês fazem os cálculos, os judeus que querem lutar contra o Hamas, têm direito, tudo bem. Mata 30 por 1, não 10 por 1. Gente, 30 por 1. O que tem de religioso nisso? Tem algo de religioso? Tem algo de um terreno que Deus entregou para mim? Tem que ser outra coisa. Certamente tem que ser outra coisa. Então não pode ser o reino da terra. Bem que quando Pilatos perguntou a Jesus, ele falou: você é rei? Eu sou. Mas, preste atenção, o meu reino não é deste mundo. Por que não é deste mundo? Porque simplesmente eu tenho outro mundo, estou morando em Marte, estou morando na Lua, estou morando nas estrelas. Não, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é a terra. Meu reino é a alma. Que este mundo não valoriza. É neste mundo das almas que eu vim. E não adianta se iludir dizendo que eu não tenho alma, gente. Porque quando vocês me encontrarem uma pessoa que fala que não quer ser feliz, vocês encontrarão uma pessoa que não tem alma. Porque a inteligência se sacia com o estudo, com a curiosidade. Os afetos se saciam com outros afetos humanos. O corpo se sacia com a comida. E aí por diante. A alma se sacia somente com Deus. Ela é muito infinita.
Por isso que nunca vamos encontrar pessoas felizes. Vamos encontrar pessoas contentes, mas não felizes. Satisfeitas, mas não felizes. Eis porque o reino de Cristo é universal, porque é destinado a todas as criaturas da terra que tiveram um coração reto. Vamos reconstruir um templo de Salomão para procurar Deus. Temos que esperar mais 2.500 anos, quando ele já veio sobre a terra. E passa isto por religião, gente. Milhares e milhares e milhares de pessoas que vão atrás disso. Quem nos separará do amor de Deus que está aonde? Naquele crucificado. Nele. Está lá toda a sabedoria e todo o amor de Deus. Porque Ele está lá porque carregou as nossas culpas. Ele não foi condenado injustamente. Ele foi condenado com justiça, mas foi ele que se ofereceu. Foi ele que se ofereceu. Então a justiça que devia acontecer para conosco, ele assumiu sobre si e foi nele. Que foram pagos todos os pecados e os delitos humanos. E quando falo dos pecados, gente, pelo amor de Deus, eu gostaria que vocês começassem a pensar um pouco diferente. A ignorância é um pecado. Com culpa, sem culpa. Então temos que tirar o problema da culpa. O pecado é muito mais profundo do que o simples sentimento de culpa. Quando nós fazemos uma coisa errada, a gente não consegue dormir, não consegue dar, tem todo esse sentimento de culpa, não é? Não, é além do sentimento de culpa. Porque a ignorância, por exemplo, é um pecado. Porque é falta de sabedoria, falta de ciência. Falta de ciência. Então tem que tirar a ignorância para chegar à sabedoria. Então quando se fala de amor de Deus, é real. Ele não deu somente a terra, não deu as estrelas, não deu somente o universo. Ele infundiu, por isso que o coração dos homens é o templo onde ele quer habitar e morar. Ele infundiu exatamente toda a vitalidade dele, toda a potencialidade dele, toda a sabedoria dele, toda a ciência dele. Mas vamos compreender isso um dia? Temos que compreender. Nascemos para isso. Deus seria injusto de ter criado em nós uma fome de felicidade e não ter saciado esta fome. É como se vocês, pais, colocassem ao mundo filhos e depois não alimentam os próprios filhos. Seria justo? Seria bonito? Vocês, pais, colocam filhos ao mundo e vocês não dão estudo para eles, não dão futuro para eles. É justo? E também Deus não seria justo Ele ter nos criado se Ele não tivesse a chance, a possibilidade e o querer saciar esta fome que todo homem carrega dentro de si. Ser feliz. Ser feliz quer dizer ser repleto em tudo. Na psique, no corpo, com a ressurreição, na mente, com o saber, nos afetos, com o amor. Por isso que nada ao mundo, nem terremotos, nem estragos, nem inundações, nem perca de casa, nem perca de saúde,
nem nada pode nos afastar do amor de Deus, quer dizer, da própria vida de Deus que se encontra em Cristo Jesus.